Bom dia, meus amados. Vamos continuar a nossa história de ontem, que eu fiquei com minha língua coçando para falar logo. Mas nós ainda não vamos terminar a história hoje, tá? Porque, como eu falei, tem muitos detalhes nessa história. Hoje nós vamos entender por que que Deus, em vez de usar o anjo para falar tudo o que Cornélio precisava ouvir, ele usou Pedro. Deus precisava trabalhar na vida de Pedro. E aqui no verso, a partir do verso 9, Atos, capítulo 10. A partir do verso 9, nós vamos estudar até o verso 20, que fala a respeito da visão de Pedro. E é um capítulo, um texto da Bíblia que as pessoas olham de forma muito equivocada, principalmente quando pega um texto isolado aqui. No verso 9 diz assim: No dia seguinte, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta. Vamos recordar aqui. Cornélio também estava orando. Cornélio também orava a Deus. E Deus deu uma visão a Cornélio, né? E o anjo pediu para que Cornélio enviasse pessoas para falar com Pedro. Lembra disso? Pedro também estava orando, né? Pedro subiu no terraço para orar. E ele ficou com muita fome, verso 10, e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em êxtase, ou seja, ele ficou num estado que é comum para quem tem visões a respeito de Deus. A pessoa fica como se ela tivesse acordada, mas na verdade ela não tem, como é que se diz? Ela não tem noção, tipo, ela não interage com o que está acontecendo em volta dela. Quando a pessoa tem uma visão, é comum. A gente vê Daniel, a gente vê algumas pessoas na Bíblia que tiveram visões e ficaram nesse estado que a Bíblia traz aqui a respeito de Pedro. Outra coisa para a gente lembrar: Cornélio era um centurião. Eu pesquisei aqui se Roma permitiria um centurião que não fosse romano. Não consegui encontrar, mas eu acredito que não. Então, Cornélio ele era romano, né? É um detalhe importante nessa história. A gente sabe que Roma perseguia o povo de Deus. Tudo isso é importante nessa história, para a gente entender a visão de Pedro. É o contexto. Sempre estude a Bíblia olhando o contexto, não só um verso isolado, ou como se fosse um tema isolado ali. E o tema central de toda essa história aqui é a respeito de quê? Da conversão de Cornélio, um romano, né? Mas vamos seguir adiante. Verso 11. Ele viu o céu aberto, Pedro viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, não é um cesto não, viu, gente? Um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos quatro cantos e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: Não chames comum o que Deus purificou. Vou fazer uma pausa aqui. As pessoas usam esses dois textos para defender de que se pode comer qualquer tipo de coisa, como se Deus fosse contradizer o que está escrito lá em Números capítulo 11. Deus nos dá uma lista do que é lícito e do que não é. A gente não pode comer coisas puras e as coisas impuras. E ele dá essa lista tanto para, no caso, peixes, aves e os animais, esses outros animais, que eu não sei o nome que se dá para uma espécie, mas tipo boi, vaca, essas coisas, né? Então, ali em Levítico, capítulo 11, Deus dá para a gente uma lista. E alguns animais ele cita de forma específica, né? A respeito de que a gente não deve comer por ser animais impuros. E aí Pedro fala que ele nunca comeu coisa alguma assim, justamente porque Deus tinha orientado ao povo dele que não comesse dessas coisas. Isso aqui não está falando sobre comida. Nós vamos continuar lendo e a gente vai ver sobre o que era a visão de Pedro. E a voz lhe falou
Não, aqui eu já li, verso 16. E aconteceu isso por 3 vezes. Por 3 vezes mandou ele comer. Pedro se negou a comer e ele falou: Não chames de imundo aquilo que Deus purificou. Não chames de imundo, não. Não chames de comum. Ainda tem isso, viu? Que aqui fala a respeito de ser comum. Não chames de comum aquilo que Deus purificou. Ele disse que ele nunca comeu coisa alguma comum ou imunda. Ora, estando Pedro, olha como Pedro ficou daquela visão. Pedro queria entender por que Deus me deu essa visão. No verso 17, ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, as pessoas param aqui e não seguem o texto para poder dizer. Porque tem muitas pessoas, gente, que estuda a Bíblia para encontrar desculpa para não mudar. Porque eles querem adequar Deus à rotina, à vida que eles escolheram, em vez de permitir que Deus transforme. Deus fala que a gente precisa vir a Ele do jeito que a gente está. Mas se permitir transformar, Deus não vai deixar a gente como a gente está. A gente vai de qualquer jeito, mas Deus não deixa a gente de qualquer jeito, porque não vai ser salvo de qualquer jeito. O preço que Cristo pagou por nossa vida é alto demais. Eu preciso estudar a Bíblia, permitindo que Deus me transforme, não para achar justificativa para eu continuar vivendo da mesma forma. E aqui fala, Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a sua visão, que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão parados à porta. Você entende que a visão que Deus deu para Pedro está diretamente ligada a Cornélio e à situação de Cornélio? Quem era o que os judeus consideravam comum ou que os judeus consideravam que não era digno do evangelho e que agora Deus estava enviando para que Pedro pregasse? Você entende o que era que Deus tinha purificado? Deus estava fazendo uma obra na vida de Cornélio. E Pedro precisava entender que o evangelho não era só para judeus. Isso é o contexto da passagem. E aqui fala, no verso 18, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. E o verso 19 esclarece tudo. Verso 19, enquanto Pedro pensava sobre a visão, Pedro queria saber o significado da visão. O Espírito disse-lhe, Deus, por meio do Espírito Santo, falou para Pedro, eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Você entende do que se fala a visão de Pedro? Não tem nada a ver com a alimentação. Assim como a passagem que Jesus fala, o que contamina é o que sai da boca e não que entra. Jesus não está falando de comida. Aquilo ali era um contexto de um ritual de purificação que as pessoas faziam antes de comer. E Jesus está falando para ele, mais importante do que todos os rituais é o que vai no coração de cada um, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, assim, nós precisamos ter o cuidado de olhar o contexto das passagens para que a gente entenda. Eu vou me ater aqui porque nós temos depois ainda, né, a ida de Pedro com o pessoal. Pedro ainda faz aqui algumas perguntas, alguns questionamentos, mas a visão de Pedro era sobre a obra que Deus estava realizando na vida de Cornélio, que é considerado o primeiro não-judeu ou o primeiro gentil a se converter ao cristianismo. Que Deus nos abençoe nesse dia e que o Espírito Santo nos dê clareza a respeito da sua palavra. Que a gente também esteja disposto a estudar a Bíblia para aprender com Deus e não para justificar os nossos erros e as nossas escolhas. Que Deus nos abençoe.